E aí galera, tudo bem? Estou aqui para a gente fazer o nosso segundo vídeo e antes de qualquer coisa eu queria deixar o agradecimento a cada um de vocês por estar incentivando esse projeto. A gente já está aí com 1.200 inscritos no canal. Peço sempre que faça a inscrição, compartilhe, divulgue, comente. Como eu falei da outra vez, tem que tocar o sininho para receber a notificação quando tem vídeo novo, tá bom? E tem que ter história, tem que ter história. A gente precisa falar de história, a gente precisa entender a história. Esse é o projeto, esse é o canal, essa é a ideia. Hoje a gente vai conversar um pouco de maneira muito rápida, até porque não dá para falar da história da humanidade em um vídeo de 15, 20 minutos, é complicado demais, obviamente. Eu pretendo fazer aqui um apanhado bem rápido de como a humanidade, de como o homem, ao longo da história, sempre teve esse desafio em relação às doenças. E aí eu não vou entrar no mérito das causas específicas de cada uma delas, porque não teria o propósito e o tempo suficiente, até a gente chegar ao atual momento de pandemia. Né? A gente está vivendo um momento histórico, eu sempre faço questão de frisar, é histórico, muito triste, várias gerações nunca passaram por uma pandemia nesse porte. Né? A gente está com um número de casos, um número de mortos absurdamente alto, impactando na economia, impactando em várias esferas, e a gente vai conversar um pouco disso também no final. Ok? Então vamos lá. Quando eu falo de doenças, quando eu falo de epidemias, pandemias, até só para clarear um pouquinho a cabeça da galera, pegando mais um gancho da área da biologia, a gente tem uma diferença entre o que é surto, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. O surto é quando o número de casos de uma determinada doença acontece muito rápido em uma determinada região. Né? Então você pode ter um surto, que caso seja controlado, ele fica só como um surto, não evolui propriamente dito. A gente pode ter uma evolução desse surto, que se transforma numa epidemia. E aí você envolve uma abrangência maior, né? Tanto em relação ao número de infectados, como em relação à área de abrangência. A epidemia ela pode ser em nível nacional, por exemplo. Tá? E aí a gente chega ao talvez o grau máximo. E no caso aí da nossa atual Covid-19, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela decretou o estágio de pandemia, se eu não me engano, em março. O que é uma pandemia, Abdala? É quando você atinge todos os continentes, países no mundo inteiro. Tem que se ter muito cuidado, porque quando se decreta o estado de pandemia, a gente não está se referindo à letalidade da doença. A gente teve recentemente uma pandemia que felizmente não teve uma letalidade tão alta. Então a pandemia ela não se dá especificamente em relação à letalidade da doença, ok? Vamos conversar um pouquinho? Quando a gente fala de história, a gente tem aí, eu botei até uma capa já bem simbólica, bem significativa para vocês, em relação às máscaras. Como as máscaras acompanham o homem na luta contra essas doenças, contra essas pandemias, epidemias. Ao longo da história nós temos a famosa máscara da Idade Média. Hoje a gente tem visto cada vez mais o uso da N95 ou aquela outra mais transparente, mais usada por profissionais que estão na linha de frente. Então a máscara acompanha a nossa luta nesse processo. E quando eu falo de doenças, eu vou voltar lá atrás, eu vou voltar na nossa antiguidade clássica, na Grécia Antiga. Vou falar um pouquinho de algumas doenças, por exemplo, que nós tivemos na antiguidade. Abdala, mas sempre teve? Sim, sempre teve. Só que antigamente, tal qual hoje, às vezes quando não diagnosticado, o médico fala que você está com uma virose, aquela época de Grécia Antiga, de Egito Antigo, de Roma Antiga, Antiguidade Oriental, Antiguidade Ocidental, estou misturando todas aí para a gente fazer um apanhado no geral. A gente costumava chamar praga ou peste. Então vocês vão ver na história muitas doenças com o nome de praga disso ou peste daquilo, a peste negra, por exemplo. E o exemplo que eu vou começar é com a praga de Atenas, ou a peste de Atenas.
Isso narrado, tá? Em documentos, como Tucídides deixou para a gente registrado, Atenas, durante a famosa Guerra do Peloponeso foi uma guerra na antiguidade entre Atenas e Esparta, e nessa guerra os atenienses sofreram muito com a famosa peste de Atenas. Inclusive o Péricles, como é conhecido o século de Péricles, o auge de Atenas, ele acabou, há registros de que ele teria acabado morrendo dessa peste de Atenas. Abdala, mas o que é essa? O que foi essa peste? Então, pelos sintomas a gente consegue chegar a uma ideia de que teria sido uma febre tifoide, ok? Então vamos lá, só para a gente passar rápido, não perder obviamente muito tempo, para vocês verem que desde sempre, no século IV, por exemplo, a famosa peste de Siracusa. Quando eu falo da peste de Siracusa, foi um outro momento de guerra, chamadas Guerras Púnicas, já no Império Romano, Roma contra Cartago. Avança um pouquinho, a expansão do Império Romano, a gente vai ter a peste antonina, século II a.C. Aí depois a gente vai para o Império Bizantino, já no século VI, a famosa peste justiniana. E aí chegamos finalmente no século XIV. Século XIV que marca a famosa peste negra. Na verdade, esse século ele é conhecido como uma transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Algumas dessas pestes, algumas dessas doenças provocam, obviamente, mudanças radicais. Exemplo, a peste negra é um ingrediente na famosa crise do século XIV. Quando eu falo de peste negra, pessoal, eu falo de um momento, como vocês estão vendo na imagem aqui, o nome peste negra porque a pele ficava escurecida, formavam pústulas no corpo e isso deixava a pele escurecida. O contágio era muito rápido, a morte também. E aí, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ao longo do corpo formavam-se essas pústulas e a gente está falando de um momento chamado Idade Média, onde a religião dominava todo o pensamento, dominava a filosofia, dominava os saberes, dominava absolutamente a sociedade. A crença era que Deus estava punindo, havia um discurso muito religioso baseado nisso, de que era uma punição divina. A gente precisa lembrar que o capitalismo está surgindo aí no final da Idade Média, é uma transição que a gente costuma falar na história, feudo-capitalista, o lucro era pecado para a igreja, era visto como algo pecador. Então você está falando do surgimento da burguesia, o surgimento do capitalismo, e de repente surge uma peste que dizima, de acordo com estatísticas, 1/3 da população europeia. E não fica restrita à Europa. A peste negra chega à Mesopotâmia, chega ao Egito, chega a outras regiões do mundo. Inclusive a sua origem é atribuída ao Oriente. Ok? Essa peste negra, ela tem esse cenário religioso, esse fundo religioso, essa crença na religião, tanto que era muito comum a prática da autoflagelação. As pessoas se autoflagelavam como uma espécie de penitência, acreditando que assim seriam curados. Olha essa outra imagem que eu estou botando aqui para vocês. A questão da oração, a questão da crença na religião, na fé como uma forma de salvação. Mas Abdala é a medicina, não tinha uma medicina? Então, mexer no corpo, violar o corpo, abrir o corpo para estudar era pecado, era inviolável, de acordo com a religião, tanto do cristianismo quanto do islamismo. Tanto que a gente, um dos maiores de todos os tempos, que é a Ibn Sina, a gente costuma falar Avicena, o nome dele, no Oriente. Olha aí a questão de uma das maiores mentes, todo acervo de estudos que existia sob seu comando. Então essa medicina medieval era muito experimental, muito baseada na fé. Isso eu estou falando de Idade Média. E isso assusta quando a gente faz o gancho com os dias de hoje, onde, avançando numa linha do tempo da história, essa Idade Média transita para a Idade Moderna, a gente começa já no finalzinho da Idade Média a falar de um renascimento cultural, falar mais um pouco à frente do renascimento científico, ou melhor, da revolução científica, que aí surge um método científico, a gente vai falar da ciência explicando a realidade e não o pensamento religioso. Isso eu estou falando de século XVI, mais ou menos, e assusta hoje, em pleno século XXI, a gente ainda está com um pensamento religioso para explicar as doenças. Ainda há um pensamento de fé religiosa por trás de um problema científico, que tem que ter a ciência como base.
Eu não estou falando aqui para ninguém deixar de professar sua fé, de praticar sua fé, muito pelo contrário. Acho que é muito válido e importante. Mas não dá para ser contrário ou ignorar ou estar acima da ciência. A ciência não é um achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. A ciência tem um método. E essa ciência ela está hoje mais do que nunca na história interligada. Então, quando a gente fala hoje da pandemia do novo coronavírus, a gente fala de um mundo inteiro conectado. Cientistas trocando informações, trocando suas experiências, suas pesquisas, seus resultados. Não dá para ficar restrito a uma coisa, uma cura divina, como se Deus fosse te curar. Seu Deus, seja ele qual for. A fé, ela ajuda? Claro que ajuda. Ela alimenta? Claro que alimenta. Ela é importante? Claro que é importante. Mas não dá para falar de tudo isso, de todo esse momento, sem usar a ciência. Senão a gente parece voltar para a Idade Média, para o século XIV. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala, eu vou dar um pulo, tá, pessoal? Porque não tem como ficar falando absolutamente de todas as doenças. Eu vou chegar ao século XX. No século XX, nós tivemos algumas doenças muito sérias. A tuberculose, que levou muita gente. A gripe asiática, isso já na década de 60. A gripe de Hong Kong, também no final dos anos 60. Uma coisa que pouca gente fala, que era chamada a doença silenciosa, porque aconteceu no regime militar, essa mais específica ao Brasil, a meningite. Muitos de vocês que de repente estão assistindo, às vezes os pais de vocês, avós de vocês, sabem que no Brasil a gente teve uma sequência, aí, aliás, um número elevado de casos de meningite que não era divulgado, que era simplesmente abafado. Por quê? Porque era um regime fechado. O regime militar de 64 a 85, a chamada ditadura civil-militar, abafava números, acobertava e cobria números para não atingir a propaganda do regime, por exemplo. Isso assusta se a gente fizer um gancho com os dias de hoje. Olha como a história sempre parece que tem... parece não, tem esses links. A gente acabou de saber essa semana que o governo está segurando os números. Essa transição aí de um novo ministro que está entrando, os números estão sendo revistos porque são números fantasiosos. Como assim? Então não divulga mais os números? Isso sem mencionar as subnotificações. O Brasil não está testando todo mundo. É assustador nesse sentido. Década de 80, essa daí eu já peguei, infelizmente, foi o início da AIDS. A AIDS, no momento que surge como um atestado de óbito praticamente. Quem era já adulto, enfim, adolescente nessa época, sabia que a pessoa, quando diagnosticava soro positivo, sabia que a situação estava complicada, porque você não tinha um remédio. Aliás, não tem, né? Mas hoje os coquetéis, como são chamados, eles já garantem uma permanência de vida. Então era muito comum, e a gente não pode deixar de esquecer de abordar, pessoal, que as doenças elas trazem em si também um componente social. Elas trazem em si também componentes de preconceito, qualquer uma delas. Se você fala da AIDS, por exemplo, isso criou rótulos e preconceitos e estigmas aos homossexuais da década de 80 e 90, aos usuários de drogas. Então você se autodeclarasse soro positivo, automaticamente a sociedade já te colocava um carimbo de ou gay, ou de viciado, né? Socialmente você já estava marcado em relação a isso. A pandemia hoje do novo coronavírus, ela começou com uma xenofobia crescente também em relação ao Oriente, a começar pelo próprio governo, que fazia discursos afrontosos, né? Ofensivos inclusive, à China como causadora de tudo isso, como se fosse uma coisa feita propositalmente, já está mais do que comprovado. Gente, o coronavírus ele existe desde a década de 60. Ele é só um novo coronavírus, ele está em mutação. Então, a xenofobia que o novo coronavírus trouxe para o oriental, eu lembro, em pleno carnaval, né, no início, aí, quando ainda estava se começando a falar lá no Oriente, o pessoal olhava para os orientais naquele discurso de xenofobia, absurdo, absurdo. A doença ela traz um componente social, ela traz um estereótipo, ela traz um estigma para a pessoa, seja ela qual for, ainda mais em momentos de pandemia. E a gripe espanhola, que eu pulei propositalmente, para a gente falar dela. A gripe espanhola, ela surge aí, são duas ondas muito fortes, em 18 e 19. O que estava acontecendo nesse momento? Fim da Primeira Guerra Mundial,
a Europa devastada pela guerra. O nome gripe espanhola ou influenza espanhola, ele não quer dizer que ela seja da Espanha. Na verdade, o que se acha, o que se tem de registros é que a origem dela é dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos entram na guerra em 17, ele começa a mandar seus soldados para lá, e a Europa está devastada, passou por um pedaço, maior parte da guerra, chamada Guerra de Trincheiras, desumano. As condições de higiene da Europa completamente comprometidas. Então, quando eu falo de gripe espanhola, o vírus influenza, a influenza do frio, por isso o nome influenza, ele ataca a Europa e ataca essa Europa destruída pela guerra e se espalha com uma facilidade absurda. E por que então, Abdala, ficou com o nome de gripe espanhola? Porque a Espanha estava neutra na Primeira Guerra e os países envolvidos, tá, seja a Entente, seja a Tríplice Aliança, eles não divulgavam, mais uma vez aí, esconder números, para que esses números, essas notícias não tirassem a moral das suas tropas. Então a Espanha era o país neutro na guerra que trabalhava muito com essas informações. Isso começou a se tornar algo popular. Aquela gripe da Espanha, aquela gripe que a Espanha falou e veio gripe espanhola. Né? Como é que chegou ao Brasil, Abdala? Por um navio. O navio Demerara desembarca aqui em 3 portos principais, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, e o contágio foi absurdo. Né? A gripe espanhola, pessoal, há estimativas aí de que ela levou entre, os números são imprecisos, mas de 30 a 50 milhões de pessoas no mundo. É mais do que o número de mortes da Primeira Guerra Mundial, para vocês terem uma noção disso. O Brasil sofreu muito, os jornais da época noticiavam, o Rio é um vasto hospital, o uso de máscaras foi usado no mundo inteiro, até os animais usavam máscara. Por quê? Porque não se tinha vacina. Por quê? Porque não se tinha uma saída para isso. Então, a maneira de se evitar o contágio, e isso a medicina ela traz desde muito, a ideia dos miasmas lá atrás, os cheiros, né, as doenças transmitidas pelo ar. Então, você tinha esse cuidado principal de evitar as vias respiratórias, porque trazia problema respiratório. Então, nada melhor do que máscara. A gripe espanhola ela vai chegar de maneira devastadora no Brasil. Acredita-se até que o próprio presidente Rodrigues Alves, que ele ganhou a eleição, seria um segundo governo dele em um momento separado, acredita-se até que a morte dele tenha sido por conta da gripe espanhola. Então, a gripe espanhola, o exemplo maior, a gente está falando hoje do encerramento de atividades, hoje a gente faz um paralelo perfeito com a Covid-19. As Olimpíadas foram transferidas, alguns times de futebol, campeonatos continuaram acontecendo. O Fluminense, por exemplo, teve seu time praticamente todo afetado, inclusive um dos craques que tinha sido contratado acabou contraindo de maneira fatal a gripe espanhola, a influenza. Os remédios que surgiram nos jornais de época, receitas caseiras, infusão de folha de goiabeira, uso de cachaça, mel e limão. Opa! Sociedade Brasileira de Cachaça, inclusive, aponta que por aí é o início da caipirinha, né? Esses remédios caseiros, esses remédios populares, os jornais ofereciam todo tipo de receita milagrosa, jornais que eu digo anúncios. Então era uma grande desinformação, os corpos começavam a se empilhar, as pessoas não tinham onde sepultar, colocavam os corpos na rua, os coveiros também morriam, pessoas procuravam a polícia em desespero, porque a polícia, a gente não fala de um sistema de saúde público, a partir daí a gente vai ter a semente do que seria um departamento de saúde pública e futuramente, muito futuramente, um sistema público de saúde como é o SUS hoje, mais especificamente em 1988. As pessoas não tinham, se não fossem as Santas Casas de Misericórdia, se não fosse a Cruz Vermelha, por exemplo, esses números seriam muito piores. Porque não havia como sepultar. A polícia às vezes recolhia pessoas da própria região para ajudar a sepultar. Tal nível de colapso que chegou o Rio de Janeiro, ou melhor, o Brasil, nessa pandemia da gripe espanhola, que foi, repito, em 2 momentos. O primeiro veio fraco, o segundo veio devastador. Por isso a gente tem que tomar todo cuidado com a atual Covid-19. Vamos lá, a gente falando de século XX, falamos de AIDS, falamos da tuberculose, eu acabei pulando a varíola, enfim, é muita doença, é muita história, não dá para a gente abordar absolutamente tudo. Chegando ao século XXI, a gente precisa lembrar das doenças recentes, isso não é uma novidade para o mundo, para a ciência. Tivemos a SARS em 2002, a síndrome respiratória aguda grave,
Isso começou em 2002 na China. A gente tem hoje a SARS-CoV-2, que é a Covid-19. Covid, Coronavirus Disease, 19 pelo ano que ela começou em 2019, na verdade no final do ano de 2019. Mas a gente não pode esquecer que houve a gripe aviária, que houve a H1N1 em 2009, tida como uma pandemia, a MERS, que era a síndrome respiratória do Oriente Médio, e chegando hoje na Covid-19, Coronavirus Disease 19. O que é essa Covid? Nada mais do que o coronavírus, que, como eu falei ainda há pouco, ele é conhecido desde a década de 60. Na verdade, é um novo coronavírus. E a gente está vivendo um momento, infelizmente, muito, muito catastrófico e histórico. Abdala, os alunos às vezes perguntam o que vem pela frente, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, a história está sendo escrita nesse momento. Nós estamos participando de um momento catastrófico, mas ela está acontecendo, ela está sendo escrita. Que impacto isso vai ter para a economia? Não sei. Para a sociedade? Não sei. A gente não tem resposta. O que a gente precisa hoje é pensar em salvar vidas. Essa é a principal meta. Hoje o objetivo é salvar vidas, porque cenas como aqueles caminhões do exército na Itália, transportando corpos, cenas como a do Papa Francisco I, celebrando uma missa completamente deserta em Roma, assusta, são cenas históricas que certamente daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos, nossos descendentes vão estar olhando para 2020, 2019, 2020. Cenas de coveiros sepultando todo paramentado, as covas coletivas. São cenas que são históricas, tristes e históricas. O problema é que a gente talvez não esteja dando a devida atenção, em especial no Brasil. Porque aqui a gente tem desde um começo, na verdade eu sempre costumo falar, o Brasil teve tempo para se preparar. Porque começa, o que foi a Covid? A Covid-19 começou na China, final de 2019 para 2020, Wuhan. Houve ali um retardo muito curto para divulgar, e isso foi divulgado, e aí isso começou a se espalhar pelo Oriente, foi chegando, chegou à Europa, isso avança em fevereiro. Para a gente aqui o primeiro caso foi registrado em março, nossa primeira morte, se eu não me engano, foi 17 de março, morte oficial. 17 de março. Então nós tivemos janeiro, fevereiro, março para preparar, construir hospitais de campanhas, uma estratégia. Aí falta uma gestão, aí falta a integração das esferas públicas. Se a gente tem um governo central, a União, que organiza via Ministério da Saúde, com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais, um plano de ação eficaz, um combate coletivo, uma preparação, certamente o Brasil hoje não estaria batendo 1.300, 1.400, 1.500 mortos por dia. Esses números são assustadores e o pior é que nós estamos naturalizando isso. A gente está falando de 1.400 pessoas mortas num dia como se fosse algo normal. Não é. Isso está completamente invertido. É preciso isolamento. Ah, Abdala, mas esse vírus é democrático, está atingindo todos. Não tem nada de democrático. Se democracia se resumir a atingir todos os níveis da sociedade, então vou precisar rever meus conceitos sobre democracia. Ele não tem nada de democrático, porque o rico, a pessoa bem abastada, que tem condições, vai montar a sua própria UTI em casa, ou vai alugar um jatinho para ir para o hospital de um centro como São Paulo, como Rio de Janeiro. Eu estou falando da grande massa, dos mais pobres, dos vulneráveis, que ainda tem o SUS para dar uma retaguarda, mesmo com todos os problemas que o SUS tem. Ainda assim nós temos um SUS, diferente dos Estados Unidos, onde a saúde é privada, por isso os números lá são absurdamente mais altos. Agora, como é que eu posso falar que é um vírus democrático se as primeiras orientações são isolamento social? Eu sou um privilegiado, a minha profissão, eu sou professor, eu estou conseguindo fazer home office. E aí como é que você fala de home office para alguém que não tem sequer uma internet em casa às vezes? Não consegue sequer ficar em casa e receber por isso, trabalhando, obviamente, a não ser a emergência, que é uma coisa que o mundo inteiro está fazendo. Não é assistencialismo, isso é necessário. Como é que você fala de isolamento social para uma pessoa que mora numa comunidade carente
E aí você fala assim, se alguém tiver sintomas, febre, tosse, fica num quarto separado. E aí, como é que você pensa nisso? Se essa pessoa mora numa casa que na verdade é um cômodo só, onde ali tem 6, 7, 8. Como é que você fala para usar álcool em gel, álcool 70, sabão e higiene o tempo inteiro, se às vezes sequer tem água ou dinheiro para comprar comida para alimentar a família inteira? Como é que você fala em distanciamento social se em comunidades as casas são literalmente montadas umas em cima das outras? Então, de democrático esse coronavírus não tem absolutamente nada. Me desculpe quem pensa dessa maneira. O tratamento, a forma de se tratar, de se cuidar desses pacientes, de se atingir uma saída para isso não é nada democrática, muito pelo contrário. A gente precisa rever certas posições, porque, vou colocar na tela para vocês, há uma estimativa que em julho, agosto, nós poderemos estar atingindo um pico de 4, 5 mil mortos por dia, se nada for mudado nessa rotina que está acontecendo no país, onde um governo federal ele se mostra reticente, com discursos absurdos, gripezinha, eu tenho saúde de atleta, e você tem uma série, você é só pesquisar na internet a coleção de abobrinhas faladas para se ter noção da gravidade, da negligência desse governo atual. É só pensar que nós tivemos 2 ministros da saúde demitidos em pouquíssimo tempo, porque se recusaram, sendo que eram da área, né, da área médica, se recusaram a seguir as orientações de negligenciar. E agora ficamos aí, acho que 18, 20 dias, se eu não me engano, sem o ministro da Saúde, num momento tão crítico. E o que entra logo segurando os números para não informar a população. Então, precisamos rever certas situações urgentemente. Não saiam de casa. Não é hora de flexibilizar isolamento. É hora de cuidar e salvar vidas. Isso é um grande discurso falso de que economia e saúde elas são coisas separadas. Não, está tudo junto. Está tudo junto. Você não consegue recuperar a economia sem vidas. É claro que a economia está impactando. É claro, nós tivemos a crise de 29, nós tivemos a crise de 2008. Essa crise que a gente está vivendo hoje, econômica no mundo, é uma crise de saúde pública, uma crise relacionada à saúde. A causa dela não é a superprodução, subconsumo ou bolha imobiliária. A causa dela é a saúde pública. É claro que ela vai impactar. É claro que ela vai gerar resultados muito negativos, catastróficos para alguns países, para algumas sociedades. É óbvio. Só que nesse momento não dá para se pensar em cifrão. Tem que se pensar em vidas. É o momento de se pensar em alternativas e propostas e projetos para salvar vidas. Claro, se puder fazer projetos automaticamente junto para pensar em economia, em saídas para a economia, é óbvio que tem que ter, mas nesse momento não dá para pensar, não há nenhuma justificativa que vá me convencer. Ninguém vai me convencer que um CNPJ é mais importante que um CPF. Nunca, não há justificativa que me convença que um CNPJ é mais importante que um CPF. Eu vou sempre defender a vida, em qualquer instância, em qualquer situação. Ok? Então, fica aí o pedido, fiquem em casa, cuidem. Lembrem-se que transitar significa contaminar pessoas, e isso é um número maior. Flexibilizar significa que alguém de casa vai sair para trabalhar, para ir para a escola e vai retornar para casa. Essa pessoa que está em casa, entre aspas, protegida, vai ser contaminada ou corre um sério risco de ser contaminado. Esse papo do grupo de risco que tínhamos inicialmente já não existe mais. Temos pessoas de todas as faixas etárias morrendo sem necessariamente ter problemas crônicos de saúde. A gente está conhecendo esse vírus aos poucos, ele está mutando, na verdade, ele está sofrendo mutação. Então é preciso isolamento. A ciência está trabalhando, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, maqueiros, seguranças, todos estão envolvidos diretamente nisso. Os chamados serviços essenciais, em especial da área de saúde. É preciso lutar, porque a tendência é que a coisa piore. Esse vídeo está indo ao ar no dia de hoje. Possivelmente daqui a um tempo a gente vai fazer um outro vídeo para fazer uma comparação como se encontra o cenário. Fiquem em casa. Cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam.
Eu vou deixar aqui mais uma vez um agradecimento para vocês. Muito obrigado pelos incentivos. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens, de dicas. Amigos, alunos, familiares, ex-alunos, o pessoal mandando: Abdala, faz isso, Abdala, faz aquilo, vai ficar mais legal, vai dar mais visibilidade. Eu conto muito com a ajuda da Maria Luísa, um beijo grande para você. E de maneira remota, a Simone aqui também, e de maneira remota aos meus filhos Pedro e Rodrigo. Eu quero fomentar o pensamento, só isso, que vocês reflitam. Essa é a ideia, porque tudo tem que ter história, tem que ter história. Sem história a gente acaba caindo nessas bizarrices do mundo de hoje. Obrigado, se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as notificações, tá bom? Grande beijo, galera!